Vamos falar das forças elétricas, que foram descobertas cerca de 600 anos antes de Cristo. E demoramos muito para entender essas forças. A descoberta do elétron foi já no final do século XIX. Muito bem, na Grécia Antiga, aliás, numa região grande do Mediterrâneo, se encontra essa resina belíssima, chamada de âmbar. Âmbar. Aliás, âmbar em grego é elétron. Daí o nome eletricidade. Essa resina belíssima, que se pode utilizar para fazer joias, semijoias, bijuteria, né? Além de ser belíssima, ela tem uma outra característica. Ela incorpora no seu interior alguns bichinhos. E estão aqui, por exemplo, né, ampliamos e eu acho que dá para perceber, né, a existência aqui de uma abelha. Está em destaque aqui. Olha só, uma abelha, né? Leva milhões de anos para isso acontecer, mas de qualquer maneira é assim. O que descobriram na Grécia Antiga é que quando se atritava o âmbar, né, com, por exemplo, algum tecido, né, se pode utilizar a seda, né, o que acontecia? O âmbar tinha ou exibia a capacidade de atrair pequenos objetos, né, pequenininhos, né, que nós hoje vamos ilustrar aqui de uma outra forma, né. Pegue um pente, atrite, veja como está aqui sugerido nessa figura, atrite, né, com uma seda, uma flanela serve também. Depois de atritar, né, você vai perceber que acontecem duas coisas, né? Esse pente vai adquirir a habilidade de atrair pequenos objetos, pedacinhos de papel, como indicamos aqui, ou, o que é bastante curioso também, né, é que se você aproximar do seu cabelo, o cabelo vai ficar ouriçado. Faça essa experiência em casa. Ela é bem simples, né? Essas forças que surgem entre o espelho, aliás, o pente, depois de atritado, e os papeizinhos, essa força é a força elétrica, descoberta lá atrás pelos gregos. A força entre o pente e o cabelo, fazendo com que o cabelo se levante, né, é a força elétrica, descoberta na antiguidade, né? Aqui nós estamos mostrando um vídeo onde a gente atrita canudinhos de papel. E veja só que coisa interessante, é uma experiência que todo mundo deve fazer na sua casa. É muito simples, né? Ora, as forças elétricas hoje, nós sabemos que elas
ocorre sempre que nós temos dois objetos e quando esses dois objetos, né, eles são dotados, né, de dois atributos. Esses atributos são denominados cargas elétricas. Se lembra que antes a gente estava falando de objetos dotados de massa? Massa M1, massa M2? Olha só, a carga elétrica é um atributo dos constituintes da matéria. E sempre que um objeto tiver uma quantidade apreciável, né, para o efeito ser observável, né, sempre que tiver uma quantidade de carga apreciável, né, então surgem forças elétricas. Mas agora as forças elétricas, né, elas são um pouco diferentes. Elas podem ser, né, atrativas, né, como é este caso aqui, né, elas podem ser atrativas, mas, cuidado, elas podem ser também repulsivas, né? São atrativas, né, se as cargas forem de sinais opostos, né? Se forem de sinais iguais, as forças são repulsivas. É diferente do caso das massas, onde as forças são sempre atrativas, mas é porque existe só um sinal, né, para a massa, né? Muito bem. Coulomb descobriu uma coisa interessante. É que o módulo da força entre duas partículas dotadas de carga elétrica, cargas que chamamos aqui de Q1, né, e a outra tem uma carga Q2. Né? As forças elétricas, de acordo com o que Coulomb descobriu numa famosa experiência, elas são proporcionais, veja, elas são proporcionais a Q1, a Q2, né? E aqui tem uma constante, na verdade isso aqui é uma constante, né? É uma constante análoga a G, no caso da gravitação, né? E finalmente elas são proporcionais ao inverso da distância ao quadrado, muito parecido com a lei de Newton, né, que envolve a força gravitacional, aqui estou falando da força elétrica, de forma que D, na realidade, é essa distância aqui, que está indicado por R, mas é D, de acordo com essa fórmula aqui. Esse é o módulo. Agora, devemos falar também da direção da força, né? A direção dessa força é a direção, na realidade, de uma reta que passa pelo centro das cargas, né? Essa é a direção. Agora, as forças elétricas podem ser de atração ou de repulsão. Nós ilustramos antes o caso da repulsão. Então, o sentido dessa força, é importante a gente chamar a atenção para isso, é o sentido tal que estas forças, né, elas podem ser tanto forças repulsivas, e esse é o sentido aqui, né, só que, de acordo com a lei da ação e da reação, esse outro objeto vai experimentar uma força que tem, na realidade, o sentido oposto ao sentido da outra força, né? E é isso que a gente precisa sempre ressaltar, né? Então, temos forças repulsivas se as cargas forem de mesmo sinal, como indica aqui a figura, né? Nesse caso, as duas têm carga positiva. Essa aqui tem carga positiva e essa aqui tem carga positiva, como está indicado aqui. Então, as forças. Mas se forem de sinais, né, opostos, né, aí vai acontecer, né, de haver, na verdade, a atração entre elas, né? Aí, se forem forças, né, de sinais opostos, né? Então, se
melhor, de cargas opostas, né? Consequentemente, no caso da força elétrica, eu posso ter forças tanto repulsivas, né, quanto forças atrativas, né? Então, nesse caso aqui, estou falando de forças atrativas quando as cargas tiverem sinal oposto. Muito bem. De forma que estas forças, né, nós devemos, né, sempre levar em conta em alguns problemas da mecânica, né? Agora eu gostaria de falar de uma coisa que é interessante, né? É que a gente aprendeu a descrever essa força de uma forma um pouco diferente, né? Como é que a gente descreve essa força agora, hoje, né? Nos dias de hoje? É que se eu tenho aqui um objeto dotado de carga, que vamos chamar de Q, né? Este corpo dotado de carga Q, ele gera o que nós chamamos de um campo elétrico, né? E esse campo elétrico, no caso de uma carga Q distribuída sobre uma superfície esférica, esse campo elétrico, ele é um campo sempre radial, né? Esse é o campo, falando aqui do campo elétrico, que é algo que uma carga só produz, né? Agora, a mera existência desse campo elétrico vai fazer com que, se outra partícula dela se aproximar, né? Então, digamos que essa aqui tem a carga Q, e agora eu tenho uma outra partícula de carga Q, aqui. E agora nós dizemos que a força que esta aqui experimenta, a força é igual a Q, essa carga aqui, né, vezes o campo elétrico gerado pela carga Q maiúsculo, né? E isso vale para qualquer número de cargas, né? Então, em geral, nós escrevemos assim: a força que uma partícula de carga Q, essa partícula, digamos que ela esteja localizada, né, num ponto cujo vetor posição é R, né, e é bom a gente sempre destacar, né, o vetor posição R, é onde está a partícula, de forma que a força que esta partícula de carga Q, né, experimenta, carga Q, experimenta, ela é igual a produto da carga elétrica pelo campo elétrico existente numa determinada região. É essa a fórmula que eu quero chamar a atenção. Força é igual a Q vezes zero. É uma introdução, depois a gente explica como é que se calcula o campo elétrico produzido por cargas, né? Vamos ver aqui esse pequeno vídeo. Para este experimento utilizaremos um gerador Van der Graaf e uma pequena esfera condutora com um cabo isolante. Este tipo de gerador de cargas eletrostáticas foi inventado por Robert Van der Graaf em 1929 nos Estados Unidos e tinha como objetivo produzir cargas estáticas em grande quantidade, a fim de criar potenciais elétricos elevados. As cargas são acumuladas por indução através do contato muito próximo entre um rolete e uma correia isolante na parte inferior do gerador. Estas cargas são recolhidas e espalhadas por toda a superfície da esfera na parte superior. Numa atmosfera seca, a esfera poderá acumular cargas e gerar tensões de até 100.000 volts. Podemos ver estas altas tensões por meio das faíscas que saltam entre a esfera maior e a esfera menor aterrada. Para que salte uma faísca através do ar, são necessários cerca de 10.000 volts por centímetro. Ou seja, se a faísca saltar de uma distância de 10 centímetros, significa que a diferença de potencial entre as esferas superou 100.000 volts.
Porém, apesar dessas elevadas tensões, a corrente elétrica produzida numa descarga é da ordem de milésimos de amperes e de curtíssima duração. A cada faísca, o potencial da esfera maior cai a zero, aumentando gradativamente conforme giramos a manivela. Por causa das baixas correntes produzidas, este gerador não serve nem para acender uma lâmpada incandescente. Porém, ele foi largamente utilizado em experimentos científicos, como um gerador de altas tensões que serviam para acelerar partículas carregadas para desintegrar átomos ou para acelerar elétrons para gerar raios-x. Ora, se nós tivermos um capacitor, né, plano de placas paralelas, e aqui colocamos cargas de sinal, digamos, mais, e aqui colocamos cargas de sinal menos, no meio aqui existe um campo elétrico, e se eu colocar uma carguinha, né, de carga Q minúsculo, esta carga há de experimentar uma força, como indicado aqui, onde força é igual a Q vezes o campo elétrico existente naquela região entre as duas placas que estão dispostas paralelamente. Muito bem. Ora, Coulomb foi quem mediu ou quem propôs essa lei, porque ele mediu forças entre objetos dotados de carga, né? Então ele colocava aqui um corpo de prova, de carga Q, aqui colocava um outro de carga Q, e ele media a força, fazendo uso da balança de torção, ou seja, o quanto isso aqui se move, que ângulo isso aqui se move. Então, essa experiência de Coulomb foi uma experiência muito importante no eletromagnetismo. O fato é que, se eu quiser, né, saber a força sobre uma carga elétrica Q, colocada neste ponto, devido à existência de várias cargas, né, então eu preciso saber determinar o campo elétrico produzido pelas demais cargas elétricas. Mas isso é um problema que fica para depois, quando estudarmos o eletromagnetismo.